O nosso tema hoje é a vida diária da igreja. A vida diária da igreja. Por que isso é tão importante? Jesus, depois do Sermão do Monte, onde ele fundamenta ali a doutrina, o ensino, onde ele traz uma nova visão a respeito da lei do Antigo Testamento, Jesus então diz para todos os discípulos que estavam ouvindo o seu sermão naquele dia: olha, aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é como um insensato que constrói uma casa sobre a areia. Quando vier a onda, o vento, a tempestade, toda aquela construção cairá, ruirá. Mas aquele que ouve a palavra e pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode passar o tempo, vir a tempestade, as circunstâncias adversas, mas aquela casa permanecerá de pé. Por isso, queridos, precisamos ouvir e praticar. Diga junto comigo: ouvir e praticar. Se a minha fé não tem fundamento, se eu só ouço, mas o que eu ouço não gera transformação na minha vida, é uma fé que não resiste no passar do tempo e das provas, por falta de determinação de praticar, de viver a palavra. Você sabe que o conteúdo da nossa vida, ele é determinado pelo nosso dia a dia. Por isso a vida diária da igreja, a nossa vida diária acaba determinando para onde nós estamos indo, o nosso futuro. Nosso futuro é determinado pela nossa agenda diária, aquilo que a gente faz todos os dias consistentemente. Quando você vai começar a fazer exercício, por exemplo, não adianta nada você pegar um dia da semana e querer fazer todo o exercício do mês inteiro. O que vai acontecer se você fazer isso? Provavelmente você vai se lesionar, vai se machucar, na verdade. Você tentar correr tudo de uma vez, mas se você fizer um pouquinho por dia, incorporar aquele hábito na sua semana, você vai ter um resultado. Quando alguém vai começar uma dieta, por exemplo, ou um jejum, você pode jejuar 3 dias sem comer nada ou uma semana. Se na outra semana você voltar a comer tudo o que você deixou para trás, o que vai ter adiantado aqueles dias de jejum? Vai adiantar alguma coisa? Vai sobrar para o longo prazo? Algum benefício? Não. Você faz o jejum, recebe o benefício, na semana seguinte você come tudo de volta, todo aquele benefício desaparecerá. O mesmo é válido para o mundo espiritual. Não adianta nada você ter uma grande experiência com Deus, se depois isso não se traduz na sua vida diária, se você não leva isso para uma mudança de vida. Se você tem experiências com Deus, mas isso não afeta o seu dia a dia, você não terá nenhuma mudança verdadeira a longo prazo. Eu quero te perguntar nessa manhã, querido, o quanto do seu dia a dia, da sua vida diária, mostra a sua fé. Como você vive os 7 dias da sua semana? Você está aqui no domingo, o primeiro dia da semana, recebendo a palavra de Deus, mas o quanto do seu dia a dia mostra a sua fé em Jesus Cristo? O quanto a palavra de Deus que você recebe tem impactado a tua semana, tem impactado a tua vida diária? Eu vou te ajudar a tornar ainda mais prático e pessoal. Se você pensar nessa semana, que acabou de terminar ontem, o quanto você expressou a sua fé nessa semana que passou? Se você pensar nessa última semana, que está aí fresca na memória, quanto dessa semana você investiu na oração? Quanto tempo? Se você pudesse recordar, pensar um pouco agora sobre essa semana que passou. Quanto tempo dela você investiu para a oração? Quanto tempo dessa semana você investiu na leitura da palavra de Deus? Quanto foi? Quanto tempo nessa última semana você se dedicou para estudar a palavra de Deus, para assistir uma aula, para pegar um trecho da palavra de Deus e aprofundar, usando ferramentas de estudo? Quanto? Nessa semana que passou, quanto tempo você se dedicou para o evangelismo, para o discipulado, para discipular alguém, ou para ser discipulado? Quanto tempo?
Se você puder fazer uma retrospectiva agora nos últimos 7 dias. Você sabe que Deus criou o mundo no período de uma semana. O período de uma semana de 7 dias é um período perfeito, ele completa um ciclo. Deus criou o mundo em 7 dias e ainda no 7º dia ele descansou. É um ciclo completo da nossa agenda, e ele diz muito a respeito de quem nós somos e do que nós valorizamos e para onde vai a nossa vida. Como você tem planejado a sua vida diária e em que lugar Deus está? Quanto tempo da sua agenda semanal você tem aplicado para as disciplinas espirituais, para o Deus que você diz que ama, que adora? Eu costumo ler um escritor de liderança que também é pastor, Dr. John Maxwell. É um dos meus escritores favoritos. Ele é o maior escritor de liderança do mundo. E ele diz que se ele passar, como ele é expert em liderança, se ele passar um dia com uma pessoa e observar a agenda diária, que hora ele acorda, o que ele faz quando acorda, como ele maneja o seu tempo, se ele puder passar um dia ou 2 dias com uma pessoa, observando a agenda diária dela, ele pode dizer se aquela pessoa é uma pessoa que vai alcançar o sucesso ou não. E o mesmo pode ser válido para a nossa vida espiritual. Se você olhar e tirar um retrato da sua agenda, da sua vida diária, o quanto de Deus está nela, o quanto das disciplinas espirituais está nela. Cuidado. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O teu dia a dia, a tua vida diária, vai dirigir o teu caminho, vai te levar a um destino. E eu espero que esse destino pelo qual você está caminhando não seja um destino distante de Deus. Por isso hoje nós vamos olhar para atividades fundamentais para a vida da igreja. E para isso nós vamos olhar para o livro de Atos, no capítulo 2, no nascimento da igreja. Quando nós olhamos para onde a igreja nasceu, nós podemos descobrir a sua essência, como Cristo a planejou, princípios que fizeram daquela igreja, da igreja dos primeiros dias, uma igreja vitoriosa. Eles foram perseguidos pelo Império Romano, muitos foram condenados à prisão e à morte. E mesmo assim aquela igreja demonstrava a sua fé ao mundo, crescia, tinha muitos frutos. Ela nasceu de 120 pessoas e em pouco tempo se espalhou e chegou até os confins da terra. Nem toda a força e violência do Império Romano pôde deter essa igreja. E esses princípios espirituais que nós podemos observar no livro de Atos, certamente eles servem para nós como um espelho. Servem para nós como reflexão, tanto para as nossas atividades como igreja, como para a nossa vida diária. Nós vamos ler Atos capítulo 2, eu tenho aqui 2 trechos que nós vamos ler nos telões. E Atos capítulo 2 vem após o derramamento do Espírito, a pregação de Pedro, onde 3.000 judeus se converteram. Nós vamos ver no primeiro trecho que nós vamos ler, 3 importantes experiências de iniciação para os cristãos. E no segundo trecho que nós leremos do capítulo 2 de Atos, você vai ver qual era o estilo de vida, qual era a vida diária dos primeiros cristãos, para que sirva de reflexão para nós hoje. Depois de Pedro pregar às multidões, depois do Espírito Santo ser derramado e Pedro levantar a voz e pregar o Evangelho, Cristo que morreu e ressuscitou diante de todos os judeus que ali estavam, eles vão responder assim, no versículo 37. Versículo 37 e 38 de Atos 2, diz assim: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Depois de ouvir a pregação do Cristo que havia morrido e ressuscitado, eles olham uns para os outros e se perguntam: irmãos, e agora? O que nós temos que fazer? E a resposta de Pedro para aquelas pessoas foi: Pedro lhes respondeu: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro aponta um caminho. Nós podemos ver nesse verso tão simples 3 experiências iniciais: o arrependimento, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Se você deseja cultivar uma vida diária com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, o primeiro passo necessário é o arrependimento dos pecados. Você pode dizer junto comigo: arrependimento. Arrependimento de pecados é o primeiro passo para que eu possa estabelecer um relacionamento com Deus, para que eu possa ser parte integrante da igreja de Cristo. Nós temos uma palavra que aparece no original em grego, metanoeu, que quer dizer pensar diferente depois. Então, uma mudança de pensamento. O que é o arrependimento? Uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de ideia. Arrepender-se literalmente quer dizer pensar diferente depois. Então, queridos, olhando para essa palavra, nós podemos chegar à conclusão que arrepender-se implica uma mudança de mente, é uma mudança de caminho. Esse é o arrependimento, é mais do que uma emoção, é mais do que uma oração que eu faço e no minuto seguinte eu estou voltando a praticar as mesmas coisas. O arrependimento implica uma mudança de direção, uma mudança de mente, uma mudança de vida. E esse é o primeiro passo para aquele que deseja ser parte da igreja de Cristo, para aquele que deseja ter um relacionamento pessoal com Deus. O arrependimento inclui uma mudança de mentalidade, uma mudança de mente. Deixar de fazer as coisas más e começar a fazer coisas boas. Uma mudança de atitude. Então o arrependimento implica uma mudança de mentalidade, também uma mudança de atitude, apartar-se do diabo e voltar-se para Deus. Então há um câmbio de direção, uma mudança total de direção. Isso é o arrependimento. O arrependimento não é uma emoção, é uma decisão definitiva. Você pode repetir essa verdade comigo? O arrependimento não é uma emoção, é uma decisão definitiva. E aí? Você já se arrependeu dos seus pecados? Se sim, você deve viver em novidade de vida. Deve viver em novidade de vida. Esse é o chamado do Senhor para aqueles que são parte da sua igreja. Esse é o chamado do Senhor para mim e para você. Depois do arrependimento de pecados, nós vemos o apóstolo Pedro apontando a direção do batismo nas águas. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. O batismo nas águas é esse reconhecimento oficial de que alguém colocou a sua fé em Jesus e recebeu o perdão dos pecados. Não é que o batismo em si possui o perdão, mas é o reconhecimento oficial diante de Deus e da igreja de que alguém se arrependeu, de que alguém está recebendo o perdão dos pecados e a novidade de vida, morrendo com Jesus, ao descer as águas e ao emergir, unindo-se com Jesus na sua ressurreição em novidade de vida. Aleluia! Na igreja primitiva, na igreja do livro de Atos, o batismo era seguido da conversão. As pessoas se arrependiam, mudavam de mentalidade, de direção, e então eram batizadas nas águas. Mas vem então a terceira experiência descrita por Pedro, o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito. O batismo no Espírito Santo é o reconhecimento divino de que aquela pessoa pertence a Deus. Quando alguém é batizado nas águas, o pastor é o agente que vai ali e colocar a pessoa imersa nas águas. Mas quando alguém é batizado no Espírito, Jesus é quem batiza no Espírito. E o próprio Jesus vai imergir aquela pessoa no Espírito Santo. Esse é o batismo no Espírito.
Quem é batizado nas águas fica imerso nas águas, mas quem é batizado no Espírito é imerso no Espírito de Deus. Um pastor batiza alguém nas águas, mas quem batiza no Espírito é o próprio Jesus. Como eu faço para ser batizado no Espírito? Eu tenho que, assim como no tanque que vocês viram aqui há algumas semanas, alguém entrega ali a sua vida ao pastor que vai deitá-lo nas águas. Eu preciso me render totalmente nos braços de Cristo, para que Ele possa me levar a essa experiência extraordinária, que é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a imersão feita no Espírito pelo próprio Jesus Cristo, reconhecendo que aquela pessoa é um membro do seu corpo. Aleluia. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e então sereis minhas testemunhas. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja, para o seu corpo. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele vai se converter nessa testemunha de Cristo, que é capaz de fazer a diferença por onde vai. Sem o Espírito Santo, Jesus disse para os discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, não saiam daí, até que vocês recebam o poder do alto. Quando vocês forem batizados no Espírito, quando receberem o poder do alto, vocês se levantarão como testemunhas e então irão para fazer a diferença até os confins da terra. Perceba, querido, aqui há algo importante. A evidência do batismo no Espírito Santo é o dom de falar em novas línguas. O dom de falar em línguas é a evidência de quem foi batizado no Espírito Santo. Nós vemos isso lá em Atos 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas isso não aconteceu só em Atos 2, não. No capítulo 10, quando Pedro vai pregar para os gentios, Cornélio com a sua família, um romano, estava ali. Quando ouvem a palavra, eles são cheios do Espírito e começam a falar em outras línguas. Pedro mesmo fica chocado. Os outros judeus ficam chocados, como pode? Eles estavam ouvindo a palavra, e enquanto ouviram a palavra, foram cheios do Espírito e falaram em outras línguas. E eles olham um para o outro e dizem: uau, o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, e depois eles são batizados nas águas. Nesse caso, Deus fez algo extraordinário. Aqueles homens foram batizados primeiro no Espírito, e depois foram levados às águas. No capítulo 19 de Atos, Paulo está pregando em Éfeso, e quando impõe as mãos sobre aqueles homens, o Espírito Santo vem sobre eles, e eles começam a falar em outras línguas e a profetizar. O Espírito Santo é derramado sobre alguém, e a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em outras línguas. Querido, é uma experiência sobrenatural. Eu me rendo a Jesus, eu o louvo, e Ele mesmo me batiza no Espírito Santo. É uma rendição completa. Querido, por que falar em línguas como um sinal? Por que isso é tão importante? A Bíblia compara a língua como o leme do navio. O que dirige um navio? Não é o leme? Quem estiver no leme vai dirigir o navio. A Bíblia diz que a língua é que dirige o nosso corpo. Então, quando eu entrego a minha língua ao Espírito, é porque ele já tem domínio de todo o corpo. Tiago 3, versos 4 e 5, nós temos o que eu acabei de dizer para vocês. Observem, também um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Como o leme dirige o navio. Veja o verso 5. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. A Bíblia compara a língua como o leme do navio, algo pequeno, assim como, vou repetir, assim como o leme pequenininho dirige um grande navio, apesar dos ventos fortes, a língua dirige todo o nosso corpo. Por isso, quando a minha vida é totalmente imersa no Espírito, quando Ele controla a língua, quer dizer que Ele já controla todo o corpo. Você fala palavras inspiradas pelo Espírito. Esse é o dom de falar em línguas. É uma oração que só Deus entende.
A minha mente não raciocina as palavras, não dirige as palavras, mas o próprio Espírito o faz. Querido, é muito simples na verdade. Como todos os outros dons, eles precisam ser exercidos em fé. O batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, é a terceira experiência a ser buscada. O arrependimento dos pecados, seguido pelo batismo nas águas, e o batismo no Espírito com a evidência de falar em línguas. Queridos, esses são os 3 passos iniciais da igreja. Esses são os 3 ritos, as 3 experiências iniciais da igreja de Jesus Cristo. E aí, como você está? Você já passou por essas 3 experiências? Uau, olha só, hein? Ficaram tímidos agora? Já passaram por essas 3 experiências, sim ou não? Amém. Veja só, a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos que estão longe, todos a quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Atos 2:39, fomos ao verso 39. A promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos a quem o Senhor chamar. Que promessa é essa? O batismo no Espírito Santo. Então ele é para você. Diga para quem está ao seu lado, o batismo no Espírito Santo é para você. Para você, para os seus filhos, para aqueles que estão longe, para todos a quantos o Senhor ainda chamar. Essa é a promessa. De todas as promessas, o batismo no Espírito Santo é a promessa, é a maior de todas as promessas. Assim como o Pai nos deu o Filho, Jesus ascendeu aos céus e nos deu o Espírito Santo. Aleluia! Que você, querido, possa dispor o seu coração e crescer em relacionamento com Deus a cada dia. A partir daí, dessas 3 experiências, os novos eram inseridos na igreja, nas comunidades da fé. Então, quando ele ouvia a pregação do Evangelho, provavam do arrependimento, eram batizados, cheios do Espírito Santo, então eram inseridos na igreja. E na sequência, nesse segundo trecho que nós leremos, a partir do verso 42, mostra um retrato, a vida diária da igreja, que nós possamos ler juntos agora, e que você já olhe para o teu coração, para o teu dia a dia, porque aqui está o propósito de Deus para mim e para você como igreja. No verso 42 diz assim, sobre o estilo de vida da igreja. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Somente até aí. Querido, quando nós olhamos para esse trecho tão pequeno, vemos um retrato da igreja, que serve de inspiração, de espelho para as nossas vidas hoje. A primeira palavra que nós encontramos é que eles perseveravam. Diga junto comigo, perseveravam. Deus te chama a perseverar nesse tempo. Há uma palavra, de novo podemos olhar aqui para o original, proskartereu, do grego, e o significado dessa palavra, traduzida por perseverar, é continuar fazendo algo com esforço intenso. E apesar da dificuldade, dedicar-se a continuar, persistir, continuar até o fim. Deus chama você nessa manhã a perseverar.
a ir adiante sem olhar atrás. Pastor, mas eu estou passando por muitas dificuldades. Persevere, apesar da dificuldade, continue o teu caminho, continue a se dedicar, persista, continue até o fim, persevere. Essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. É a palavra que se origina da perseverança, uma dedicação contínua. Essa deve ser a nossa caminhada de fé. É tempo de perseverar, de ir adiante, de não voltar atrás. E então nós temos a descrição de 4 atividades essenciais da igreja. E a primeira delas é o ensino. Diga junto comigo, o ensino. O ensino da palavra é a primeira atividade descrita em Atos capítulo 2. Da multidão daqueles que creram, que se arrependeram, que foram batizados e cheios do Espírito Santo, eles perseveravam, se dedicavam com esforço, apesar das dificuldades, à palavra, ao ensino da palavra de Deus. Refere-se ao ato de ensinar e ser ensinado. Essa é a primeira atividade essencial da igreja, o ensino da palavra de Deus. Portanto, querido, é muito importante, é essencial que você leia as Escrituras, que você estude as Escrituras. Essa é a primeira atividade essencial daqueles que se arrependeram, foram batizados e cheios do Espírito Santo. É preciso ler e estudar a Bíblia. Jesus, quando foi batizado, foi para o deserto, foi ser tentado pelo diabo. E como Jesus venceu o diabo? Dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. É através da palavra de Deus na tua mente, na tua boca, no teu coração, que você vencerá as tentações, que você permanecerá livre do engano, livre do erro, livre do pecado. Mas, sabe o que é, pastor? Eu não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar muito. Eu trabalho semana toda. Na verdade, nós encontramos tempo para aquilo que nós julgamos importante. Você pode, na saída do culto, pegar o seu celular e ver qual é a média do tempo diário que você fica com ele. A maior parte das atividades, talvez olhando a vida dos outros, fazendo tantas coisas. Isso sim é supérfluo. Será que alguém aqui pode dizer que não tem 30 minutos, pelo menos, para ler as Escrituras por dia? Que não tem 1 hora, 2 ou 3 na semana para poder dedicar-se ao estudo da palavra de Deus? Talvez você pense que ler ou estudar a Bíblia é algo supérfluo. Mas, na verdade, você está tremendamente enganado. Ler e estudar a Bíblia é fundamental para a sua vida espiritual. Assim como o pão para o teu corpo, a palavra de Deus é o alimento para a tua alma. Não tem como você renovar a sua mente, ter uma mudança genuína, uma mudança duradoura, sem expor-se à palavra de Deus. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem provar a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita? Todo mundo quer, mas veja, há uma condição, não se amolde a esse mundo. Transforme a sua mente. E como eu vou poder transformar a minha mente? Enchendo a minha mente da palavra de Deus, abdicando da forma do mundo e colocando uma nova forma no meu pensamento. Na palavra de Deus, Deus revelou a sua vontade, o seu caráter, o seu pensamento. Você precisa transformar a sua mentalidade para provar da vontade de Deus. Isso você só vai conseguir fazer isso estudando a palavra de Deus. Perceba, querido, o arrependimento é uma decisão. O batismo no Espírito Santo é um milagre, é um ato sobrenatural. Mas cabe a mim, cabe a você transformar a sua mente, pôr uma nova forma, uma nova maneira de pensar. E isso eu só vou poder fazer lendo, ouvindo, estudando a palavra de Deus.
A nossa mente determina para onde vai o corpo, não é verdade? Você pensa e daqui a pouco você faz. Somente transformando a sua mente. E isso só vai acontecer pelo conhecimento da palavra de Deus. Você mudará o seu destino e você provará a vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita. Quer dizer que ela é gradativa. Quanto mais você caminha nela, vai ficando melhor. Quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a estudar, parece difícil, mas logo você descobre que é algo bom. Quando você persevera mais, aquilo vai se tornando agradável. E quando você vai caminhando ainda mais no estudo da palavra, no relacionamento com Deus, você percebe que você já não pode mais viver sem aquilo. Ela é boa, é agradável e é perfeita. Aleluia! Nas próximas semanas, nós vamos começar um plano de leitura da Bíblia com toda a igreja, um plano coletivo. Quantos podem se alegrar por isso? Nós vamos aprender algumas estratégias para estudarmos a palavra de Deus juntos, porque essa é a primeira atividade essencial da igreja. O segundo ponto que vemos em Atos 2 é a comunhão e a generosidade. Você pode ver nessa imagem aí algumas pessoas de mãos dadas. A comunhão, a generosidade. É incrível observar como os primeiros cristãos viviam, como uma família. A comunhão é o propósito final do Evangelho, que sejamos uns com Deus, e que sejamos um também uns com os outros, que tenhamos irmãos na fé. Queridos, 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus que nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fiel é Deus que nos chamou o quê? Nos chamou o quê? A comunhão. Perceba que a comunhão é o propósito final do Evangelho. Uau! Ele nos chamou. Quando olhamos para esta declaração, ele nos chamou, indica um propósito. Ele nos chamou para quê? E a resposta é para comunhão. Então a comunhão é o fim. É o propósito pelo qual somos chamados. Termos comunhão com Deus e comunhão com o seu povo. Quando Jesus ora, lá em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, várias vezes ele declara que eles sejam um contigo, Senhor, como eu sou um. Que eles sejam uns com os outros, assim como eu estou unido contigo, Senhor. Jesus ora pela comunhão, ora pela unidade. Uma das imagens que nós vimos da igreja é a família. E é assim que a igreja deve ser, como uma família. Nós temos o mesmo Pai, somos irmãos, devemos cuidar uns dos outros. Devemos estender a mão uns para os outros, assim como nós vimos nessa imagem. E a comunhão e a generosidade caminham juntas. Vocês veem como aquelas pessoas eram capazes de vender o que tinham, não que nós temos que fazer a mesma coisa nos dias de hoje. Mas nós temos que ser sensíveis à necessidade dos nossos irmãos, sim. Nós temos aqui duas palavras, a comunhão e a generosidade. Eu coloquei elas juntas, porque no original elas têm uma mesma raiz. A koinonia é a palavra grega que nós encontramos no texto, que vem do grego koinos, comum, que fala dessa unidade, a vida comunitária que a igreja tinha, da unidade com Deus e do partilhar uns com os outros. Tudo que nós damos e recebemos. E há uma outra palavra, veja que é bem parecida com a koinonia, que é koinonikos, que é a palavra para ser generoso. Então você percebe que a comunhão e a generosidade caminham juntas, vêm de uma mesma raiz de gratidão, de comunhão. Os primeiros cristãos compartilhavam aquilo que tinham como uma família. Querido, nós estamos num auditório muito grande. E quando nós olhamos para essas realidades da igreja e da palavra de Deus, você vê que praticamente não é possível que nós venhamos praticar coisas num número de pessoas ou num auditório como esse. Por isso a importância da igreja reunir-se dentro das casas, porque é onde nós conseguimos colocar em prática o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja com as suas atividades essenciais. A próxima que nós encontramos é o partir do pão. O partir do pão.
Nós passamos pelo estudo da palavra, pela comunhão e a generosidade. A terceira atividade essencial da igreja é o partir do pão, que é o comer juntos. É uma forma também de comunhão, é uma forma de intimidade. Quando você se assenta à mesa para comer, não é uma demonstração de amor, não é uma demonstração de partilhar, não é uma demonstração de afinidade, de intimidade. Quando nós comemos juntos com quem? Geralmente, todos os dias. Você come junto com quem? Com a família. Quando você se assenta à mesa e partilha de uma refeição. Essa é a figura da igreja, é assim que a igreja nasceu. Como uma família, a família de Deus. E eles partilhavam de refeições juntos. Essa partir do pão mostrava uma refeição. A igreja estava sentada à mesa e partilhavam daquilo que tinha. Cada um levava o que tinha. E então eles partilhavam de uma refeição juntos. Essa refeição incluía também a Santa Ceia, deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando da sua morte, da sua ressurreição, do seu corpo partido, do seu sangue derramado. Então, veja, querido, essa figura de amor, de aliança, de família, de intimidade, de relacionamento. Mais uma vez, veja a importância da igreja reunir-se em casa, como nós vamos partir o pão aqui no auditório como esse, como nós vamos colocar mesas aqui, ou partilhar uma refeição, ou é praticamente impossível. O Senhor te chama a voltar à atividade essencial. Você é parte da igreja de Cristo, você é parte de um corpo, você é parte de uma família. Você não deve viver isolado dos irmãos. Você não deve se assentar num auditório, entrar e sair, ir embora e voltar daqui uma semana ou daqui um mês. Não adianta você estar aí e não ser parte de uma rede de discipulado, não ter transparência, não ter amizade sincera, não sentar à mesa com seus irmãos, não aprender e ensinar a outros, não testemunhar, não partilhar, não receber oração e não orar pelos outros. Uau! A igreja de Jesus Cristo não deve ser de espectadores. Você é parte importante. O Senhor te escolheu para esse tempo. E Ele te chama a ser parte de um corpo, a ser parte de uma família. Você pode compreender a palavra de Deus hoje? Veja hoje como nós estamos diferentes, longe do que Cristo estabeleceu. É um outro assunto, mas desde que Roma se apropriou, institucionalizou a igreja, ela criou essa separação entre o clero e os leigos. Colocou ali a igreja num pedestal, em grandes prédios. E tudo o que os apóstolos tinham estabelecido, o que Jesus Cristo tinha planejado, foi transformado em outra coisa. Há 500 anos a igreja tem sido reformada. E Deus está nos chamando a voltar ao original, a voltar àquilo que é essencial, a voltar ao mais importante. Por isso que bom que nós estamos reunidos no auditório aos domingos para ouvir a palavra de Deus. Mas você precisa ir além. Você precisa tomar o ensino da palavra para a sua vida diária. A oração, o partir do pão e a comunhão dos irmãos como algo essencial para a tua vida de fé. A quarta atividade essencial que nós vemos é a oração. É como nós nos comunicamos com Deus, nos relacionamos com Ele. Efésios 6 diz que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Nós vivemos numa guerra espiritual, e a guerra que nós vivemos é de palavras, é de argumentos. Por isso devemos orar em todo o tempo no Espírito. Tomar a oração para a nossa vida diária. Quando você levantar de manhã e abrir os seus olhos, que a primeira coisa que você faça seja erguer uma palavra de adoração a Deus por aquele novo dia. Qual é a primeira coisa que você faz quando abre os olhos? Reclama. Qual a primeira coisa que você faz quando abre os olhos? Cuidado. A guerra espiritual é uma guerra de argumentos. Cuidado com as palavras que saem da tua boca. Palavras torpes. Palavrões, maldições. Se você tem falado palavras contra você mesmo, contra as pessoas ao seu redor,
saiba que essas palavras liberam demônios. Essas palavras alimentam demônios. Há uma guerra espiritual ao nosso redor. É preciso uma mudança de linguagem. Que você converta os seus lábios e que saia da tua boca uma oração. Quando você levantar de manhã e abrir os teus olhos, você diga: louvado seja o Senhor por esse novo dia. Obrigado, Senhor, por esse novo dia, pelo sopro de vida que o Senhor me dá hoje. Quando você for trabalhar, que você saia de casa e abençoe: Senhor, está aqui o meu carro, o caminho, o ônibus que eu vou pegar. Senhor, põe os teus anjos ao meu redor. E aí você está movimentando o mundo espiritual. Lembre-se que Deus deu à igreja chaves para ligar e desligar, para determinar aquilo que será. E como que nós fazemos isso? Com as palavras que saem da nossa boca. Pare de dar armas ao inimigo para te derrotar, para te apunhalar. E levanta a sua voz em louvor, levanta a sua voz em oração, e você vai ver o seu caminho sendo transformado, o seu trabalho, o seu dia a dia sendo transformado, as circunstâncias ao teu redor sendo transformadas pelo poder de Deus. Senhor, põe os teus anjos aqui ao redor do meu carro. Você vai pegar a estrada e você declara a cobertura do sangue do Cordeiro sobre o teu caminho. Onde você vai, você entra pelo seu trabalho e diz: hoje é um dia de prosperidade. Aqui eu declaro, no nome de Jesus, as portas abertas. Eu tomo posse da palavra do Senhor sobre a minha vida. E vai abrindo o caminho pela oração. A oração libera o poder de Deus, te dá acesso à presença de Deus. É pela oração e pela palavra que nos relacionamos com Deus. Você ouve a Deus pela sua palavra. Você fala com Deus pela oração. E quando você une essas duas coisas, você tem uma dinamite poderosa. Quando você aprende a orar a palavra de Deus, você vai ter uma dinamite poderosa contra o inferno. Para nós terminarmos, querido, na verdade, cada um desses aspectos essenciais, você pode escrever um livro inteiro, pode falar por uma semana, mas eu quero que, na verdade, hoje, não que você se aprofunde nesses temas, mas que você reflita sobre a sua vida diária. Em que lugar o estudo, o ensino da palavra tem ocupado na sua vida diária? Você pode pensar nessa semana que passou. Que lugar a oração, o discipulado, a comunhão com os irmãos e o partir do pão? Em que lugar essas coisas hoje estão na sua vida? O último aspecto que nós podemos observar nesse texto que lemos é o crescimento contínuo. Todos os dias a igreja crescia. Todos os dias eram acrescentados aqueles que iam sendo salvos. Perceba que crescer continuamente é importante. Porque se nós somos o corpo de Cristo, nós não podemos estar estagnados. Nós fazemos parte de um organismo vivo. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Nós somos células vivas do corpo de Cristo. Diga para você mesmo: eu sou uma célula viva do corpo de Cristo. Sabe o que quer dizer? Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Cada célula do nosso corpo, se ela não cresce e se multiplica, ela morre, vira um tumor, precisa ser arrancada. Você precisa estar continuamente crescendo. Agora me ajude pregando para quem está perto de você. Diga: você precisa estar continuamente crescendo. Você sabe que a nossa vida cristã é como remar contra a correnteza. Você já remou contra a correnteza? Já nadou contra a correnteza? Você está ali se esforçando para ir um pouquinho adiante, porque há um mundo que jaz no maligno. Então a vida cristã é como remar contra a correnteza. E quando você está ali no meio da correnteza remando, quando você para de remar, o que acontece? Você fica parado onde estava? Fica parado onde estava? Você conseguiu avançar 50 metros. Você fica um pouquinho sem remar, você volta 200 para trás. É assim que é a nossa vida cristã. Alguém para de remar e fala: só vou descansar um pouquinho, achando que vai ficar onde estava. E muitos estão ali, voltaram quilômetros atrás na sua vida espiritual,
porque decidiram dar um tempo, achando que eu posso ficar parado onde estou. Mas na verdade você não fica parado onde está. Se você para de remar, você começa a retroceder. Você é levado pelo sopro desse mundo. Querido, não pare de remar. Diga para quem está ao seu lado, não pare de remar. Você precisa continuar a crescer todos os dias. Todos os dias novos eram salvos. E perceba algo extraordinário que nós vemos aqui. O evangelismo não era um programa, não era algo feito uma vez ou duas vezes por ano na igreja. Não era algo, o ministério dos apóstolos, dos pastores. Era algo natural. A maneira como aqueles cristãos viviam influenciava as pessoas que estavam ao seu redor. A maneira como eles amavam a Deus, a maneira como eles amavam uns aos outros, a maneira como eles viviam atraía as pessoas que estavam ao seu redor. Por isso, todos os dias, mais e mais pessoas eram salvas. Perceba, querido, que o evangelismo não é restrito para alguns. Não é um programa ou um ministério da igreja, é um mandamento de Cristo, mas ele é decorrente da maneira como um crente cheio do Espírito vive. Eu quero perguntar para você nessa manhã: as pessoas ao seu redor podem ver Cristo em você? As pessoas que convivem com você podem ver Cristo em você? A maneira como você vive demonstra Deus para aqueles que estão ao seu redor. A sua vida diária. Hoje o nosso tema é vida diária. E eu quero te perguntar: a maneira como você vive a cada dia demonstra Deus para as pessoas que estão ao seu redor? A maneira como você se relaciona com os seus irmãos, com a igreja de Cristo, mostra Deus ao mundo? Ouça bem, nós já estamos concluindo. O plano de Deus para você é que você viva em tamanha comunhão com Deus e com seus irmãos, de forma que a sua vida seja um sinal de Deus para o mundo. Você conseguiu compreender? Eu vou repetir. O propósito de Deus para você, que a maneira como você vive em comunhão com Deus e com seus irmãos, a sua vida seja um sinal de Deus para esse mundo. As pessoas conhecerão Deus através de você. Pela maneira como você vive em comunhão com Deus e em comunhão com seus irmãos. Portanto, querido, concluindo, o Senhor te chama nessa manhã a voltar àquilo que é essencial. Se você quer ver o seu destino mudado, você precisa mudar a sua vida diária. Se você quer uma fé que mude a sua história, que gere resultados para a sua vida, você precisa fazer dela um novo estilo de vida. E é mais do que ser um ouvinte, é mais do que ir a um evento, é mais do que fazer um jejum, é mais do que ir a uma convenção, é mais do que ir a uma semana de adoração ou a um encontro. É preciso ser mais do que um ouvinte, um praticante da palavra de Deus. Construa a sua casa sobre a rocha. 3 experiências são necessárias para começar: o arrependimento de pecados, o novo nascimento, o batismo no Espírito Santo. E aí? Algum desses falta para você? Não é pelo tempo da igreja, mas é por uma busca verdadeira. Cada uma dessas experiências são presentes de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. O Senhor Jesus te diz nessa manhã: todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abrirá. Aproxime-se do Senhor e Ele se aproximará de você. Você sabe o que? Deus não está na superfície. Você precisa cavar. Você precisa buscar Deus com intensidade. Você precisa ter um compromisso verdadeiro. Você não vai tropeçar em Deus.
sem querer. Você precisa buscá-lo intensamente, buscá-lo intencionalmente. Comece com arrependimento de pecados. O Senhor te chama hoje. Dê passos para se comprometer com Cristo, com a igreja. Saia do isolamento que você tem vivido. Busque ajuda, sim. Seja humilde. Mas se eu falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, eu estou tantos anos na igreja e nem sequer falo em línguas, o que vão pensar de mim? Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Busque uma experiência transformadora com Cristo. Peça para Ele ser cheio do Espírito Santo uma vez mais. Muitos foram cheios do Espírito Santo e deixaram os dons, voltaram atrás. É tempo de perseverar, o Senhor te diz nessa manhã. Não é tempo de olhar para trás aquilo que já foi. Continue adiante no propósito que Deus tem para a sua vida. Dedique-se ao ensino, à comunhão, à generosidade, o partir do pão, às orações. O Senhor te diz nessa manhã, não pare de crescer. Retoma o teu relacionamento com Deus. Retoma a tua atividade ministerial. Retoma a oração, retoma o estudo da palavra, porque Deus tem um propósito para a tua vida. Ele te escolheu para frutificar. O propósito de Deus para você é que através de você, muitos conheçam a Ele. Que você seja um testemunho vivo nessa terra. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus.